O que eu queria abordar essa temática com o senhor, é que o senhor ficou muito tempo no Batalhão de Operações Especiais, muito tempo fazendo uma analogia com o tempo de carreira que o senhor teve dentro da instituição. Foi amor à primeira vista, quando o senhor entrou já para a polícia, o senhor já foi diretamente para o Batalhão de Operações Especiais, o senhor foi classificado em uma unidade convencional e posteriormente o senhor foi para o batalhão, ou o senhor também, assim como a questão que eu perguntei anteriormente ao senhor, da questão de visualizar para o futuro do senhor já a questão militar, da vida militar, da doutrina militar, né? O senhor já sabia, quando o senhor queria entrar para a polícia, que era aquele batalhão que o senhor queria servir? Ou foi uma coisa que aconteceu durante a estadia do senhor na corporação? Não, na verdade, eu entrei na corporação em 1981. A unidade que deu origem ao BOPE, ela é de 78. Então, ela tinha sido recém-criada. Quando eu entrei, essa unidade era uma unidade que estava engatinhando. Vamos imaginar, fazendo uma alusão à criação do nosso planeta Terra. Ele não veio, quando foi criado, ele não tinha vida aqui ainda. Gradativamente, entra aqueles seres unicelulares, depois os pluricelulares e assim sucessivamente, até chegarem os répteis, os voadores, os mamíferos e assim sucessivamente. Então, eu entrei na Polícia Militar para ser policial militar. Na academia já se falava no NUCOI, que era o Núcleo da Companhia de Operações Especiais. Mas Inclusive hoje está voltando, né? Era uma unidade criada sem ainda um aquartelamento definido. Eu não pensava jamais pertencer a esta unidade. Não tinha essa ideia. Eu, quando me formei, fui para o 22º Batalhão. E no 22º Batalhão, que era uma unidade, naquela época, o 22º não tinha o seu aquartelamento onde é hoje. Era no outro local, em Benfica. E era uma unidade de combate. Unidade de combate naquela época era 22º Batalhão, 16º Batalhão, 9º Batalhão e 3º Batalhão. Eu estou lembrando aqui aqueles que eram mais, assim, como eu poderia dizer, mais solicitados, né? Mais estariam estampando ou figurando nos jornais. Então eu fui para essa unidade, 22º Batalhão, e gradativamente, como aspirante, fui conhecendo, muito empolgado, né? Porque todo aspirante sai da academia empolgado. E empolgado por ser policial militar, empolgado, no meu caso específico, de estar iniciando a carreira oficial. Então, eu automaticamente fui me dedicando dentro daquele meu estágio, porque o aspirantado é um estágio, a conhecer as atividades administrativas da unidade, mas sempre com olho na atividade operacional. E sempre que eu podia, eu estava piruando tirar um serviço de adjunto ao supervisor, a P3, num determinado momento, já começava a escalar os aspirantes, comandando a REP 4. Eu não sei se hoje em dia tem esses nomes, né? Que eram operações da REP 4, operações de ação repressivas 4. Tinha 1, 2, 3 e 4. Né? E essas operações como aspirante eram operações que eventualmente poderia ter um risco, mas elas tinham mais um papel preventivo do que qualquer outra coisa, porque elas eram mais ou menos aquelas operações de rua que visavam você diminuir a circulação de delinquentes nas diversas vias de uma determinada área operacional. E dentro do planejamento, os patamos da unidade normalmente estariam atuando em outras áreas, porque, como eu disse,
nas vias onde você tinha REP4, não tinha circulação de delinquentes, os delinquentes vão circular por outras áreas. Então eram essas outras áreas que os patamos ficavam atuando para poder realizar abordagem com o objetivo de flagrar delinquentes em circulação, porque atividade criminosa exige movimentação, circulação, ou a circulação de mercadoria ou material destinado à prática criminosa, ou é a circulação dos próprios delinquentes. Eles precisam dessa atividade. Se você cerca, eles não conseguem ou receber material ou manter a sua atividade como eles planejam e fazem definem a sua rotina. E comecei, eu tinha naquela época uma pistola 45, como eu tenho até hoje, que era do meu avô, avô paterno, registrada no Ministério do Exército, ela é registrada no meu nome, e eu, como aspirante, já usava uma pistola calibre 45 naquela época, onde normalmente os oficiais da Polícia Militar usavam um revólver calibre 38. Eu já era assim... cerqueirinha também. Eu era assim metido nesse sentido, né? Eu usava oficialmente no meu código. E naquela época os comandantes não queriam nem saber, até porque você utilizava como armas a Thompson, que era calibre 45, a INA, que era calibre 45, uma outra submetralhadora que o 22º Batalhão possuía também, que era a M3, que era uma submetralhadora utilizada por paraquedistas na Segunda Guerra, né? Que era também no calibre 45. E você utilizava até os 7 milímetros, né? Então, usar como arma de porte uma pistola 45 é o mínimo, né? E eu, desde aquela época, já me interessava pelas operações da unidade. Até que chegou um momento que um major, hoje o coronel Dirceu, ele na época era major P3, ele apresentou ao comandante, que era o coronel Machado, e na época chamavam ele de Machadão, um esboço de um grupo, que eram 21 policiais militares, que estariam sob o meu comando, para realizarem operações de incursão em todas as favelas, morros e favelas na área do 22º Batalhão. Só da jurisdição ali do 22. A área de policiamento do 22. Então, esse modelo de grupo foi criado e esses policiais foram pinçados, eram 2 sargentos, o resto cabos e soldados, os principais do 22º Batalhão, sob o meu comando, já segundo tenente moderno, e ali nós eu comecei praticamente a minha vida operacional. Era confronto todo dia, durante o expediente, à noite, e chovia, nós retraíamos, o vagabundo achava, foi embora, terminava a chuva, a gente voltava, ou então estava chovendo, nós retraíamos, em seguida voltávamos, sempre com o objetivo de surpreender, porque nós temos que ter resultados tentando, você não tem isso não é uma ciência exata, então você tem que desenvolver diversas tentativas buscando surpreender o delinquente, né? Sempre no objetivo de prender um flagrante. E muitas das vezes, quando você não consegue, que há confrontos, infelizmente, nós precisamos utilizar as nossas armas. Naquela época, algumas baixas nós tivemos e a gente começa a ter contato com isso desde muito cedo, e o policial militar chega num ponto da sua vida, em razão do seu amadurecimento profissional, ele não é que se torne um homem insensível, ele se torna um homem, como eu imaginava ou fazia uma leitura minha, pouco sensível. Nós nos importamos com as vidas alheias, nos importamos com o sentimento dos nossos iguais, nós nos importamos com o sentimento humano. Entretanto, no dia a dia, nós não temos tempo para podermos emocionalmente nos sensibilizarmos, porque nós precisamos dar continuidade a uma ocorrência, né? Há elementos feridos, há pessoas feridas, vamos socorrer essas pessoas, mas vamos continuar a operação, porque precisamos finalizar com a prisão dos nossos oponentes, né? Então era dessa maneira que nós nos conduzíamos
o 22º Batalhão era uma potência operacional, ou passou a ser uma potência operacional, não graças a mim. Eu era apenas uma ferramenta que a unidade que ela criou, ela utilizou, mas nós tínhamos muitos outros grandes policiais militares. Eu vou citar o nome de alguns aqui, talvez eu não lembre o nome de todos, né? Não lembre mais, porque mais de 30 anos se passaram. Eu me lembro do Sargento Lauro, um ótimo Sargento Mota. O Sargento Mota faleceu em operação. Na época, Cabo Gilmar tinha um soldado evangelista. Esse evangelista era um camarada destemido, corajoso ao extremo. Cabo Assis, Soldado Gomes, Soldado Pedro, Turques, Felipe. Eu estou falando alguns nomes que estão vindo à cabeça depois de mais de 30 anos. Esses camaradas, eles eram tão efetivos, tão dedicados, que, por exemplo, quando eles entravam de serviço, você imagina no dia de hoje isso acontecer? Por exemplo, são guarnições de DPOs, onde eles integravam, antes de estarem à minha disposição nesse grupo que foi criado no 22º Batalhão. Quando eles entravam de serviço, o vagabundo ia embora da favela. Você imagina isso acontecendo no dia de hoje? Zero chance. Zero chance, né? É para tu ver. Eles integravam guarnições de DPO da Nova Holanda. Nova Holanda. Tinha Parque União, Nova Holanda, Baixa do Sapateiro, Vila do João. Esses camaradas não eram só pessoas que estavam em destacamentos. Tinha gente que estava em Patamos, tinha gente que estava em DPOs, tinha gente que estava em rádio patrulha, tinha gente espalhada pelo batalhão em diversas atividades. Foram pensados os principais para formar esse grupo de 21. Nós, 21, contando comigo. A escolha desses 21 passava pelo crivo do senhor? Não. Eu Aleatório. era recruta na unidade. Foram escolhidos pelos, possivelmente, oficiais mais antigos da unidade. Talvez a P2 tenha participado dando alguns pitacos em razão do que ela conhecia desses policiais, e outros, comandantes de companhia, talvez tenham dado os pitacos também em reunião de oficiais, quando foi apresentado o esboço desse grupo, e cada um, na sua área de competência, apresentou nomes para que fossem entregados e fossem assim integrados. Bom, então, voltando ao tema, esses camaradas entravam de serviço nos destacamentos e os delinquentes da Nova Holanda saíam da Nova Holanda, iam para qualquer lugar, para um hotel, ia dormir num hotel. O fato é que no dia seguinte, quando eles saíam de serviço, aí eles retornavam, os delinquentes retornavam. Por quê? Aí você começa a observar. Tem aqueles que são diligentes e tem outros que não são tão diligentes assim. Tem policiais que se dedicam durante o seu serviço ao cumprimento da sua missão, ao seu dever, ao seu juramento. E tem outros que ficam só aguardando uma oportunidade. Se passar na minha frente, eu faço. Se não passar, eu não procuro, né? E o comandante na época, que era o Coronel Machado, que tinha um apelido de Machadão, ele queria que o policial fustigasse. O policial não podia passar 12 horas de serviço, 24 horas de serviço e apresentar ocorrência fuleira, não. Ocorrência fuleira é aquela, resolvido no local, 721, acidente de trânsito, sem vítima. Não, repetiu o serviço. Com ele não tinha esse negócio. Aí, sim, a unidade 22 passou a ser uma potência operacional, né? Fazendo essa referência, se comparando com essas outras unidades que eu fiz referência. O 16º Batalhão também era uma unidade importante, né? Por aí afora.